Bem, meus amigos, uma pesquisa do Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha do estado da Paraíba revela que a venda de gás de cozinha aqui no estado sofreu uma queda de 30% durante a pandemia. Algo bastante preocupante para o setor que vem registrando justamente o fechamento de vários pontos de revenda justamente por falta de clientes para comprar o gás, diante do preço que está alto demais. E aí a categoria está atribuindo esta crise justamente aos sucessivos aumentos do produto por conta da Petrobras. Só para você ter uma ideia, o aumento do último dia 8 de outubro foi de 7,2%. Só que em 2021 já foram 8 aumentos consecutivos feitos nesses quase 10 meses. E se você juntar os aumentos de 2020 com 2021, já chegam a 81,5% no produto, fazendo com que o gás de cozinha hoje possa ser encontrado a 110, 120 ou até mais em outros estados, né? E correspondendo justamente aqui no estado da Paraíba, por exemplo, a 9,22% do salário mínimo, que é realmente algo exorbitante. E aí, muita gente está recorrendo para cozinhar no fogão a lenha, que não é o ideal, mas tem sido a alternativa mais econômica para muitos, porque vamos convir que a situação do país é crítica economicamente falando e preocupante. Eu tenho dito que eu nunca vi tanta gente pedir esmola nas portas como nós estamos assistindo nos dias de hoje. Primeiro, agravado pela pandemia. Segundo, pela falta de política econômica deste governo que aí está, que não sabe o que fazer com a economia e até sabe agradar os banqueiros e os acionistas e aqueles que investem em bolsa de valores, ou seja, os ricões. Mas os pobres que pagam um pato maior pela alta da inflação, esses estão cada vez mais pobres e sem condições de arcar nem com o sustento mínimo de sua casa. O que é muito preocupante. Ou seja, é a fome batendo na porta de muita gente, coisa que a gente já tinha até estipado do país diante da eliminação da extrema pobreza anos atrás do governo Lula, e agora temos de volta justamente aquelas pessoas que voltaram para a extrema pobreza ou para a pobreza. Isso é uma situação muito preocupante, porque a gente não vê o governo preocupado em dar uma solução no combate à inflação, na questão dos preços dos combustíveis, do gás de cozinha, que depende da Petrobras, e não de fazer um tabelamento, que isso não tem como. Nós estamos num mercado livre, mas uma política capaz de controlar a inflação e devolver os empregos aos mais de 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, ou aqueles que estão empregados, mas disfarçadamente desempregados, né? São os empregados desempregados, aqueles que vivem de bico, na verdade. Então é uma situação muito preocupante que vive o país hoje. E a percepção que nós temos é que nem tão cedo a gente vai sair disso, porque pelo menos até o final do ano que vem, Bolsonaro vai estar aí com essa mesma política. E quem sabe se não vai ser reeleito para mais 4 anos para continuar com essa mesma política devastadora dos lares brasileiros. E eu pergunto, onde nós vamos chegar? No fundo do poço, na miséria? E eu acho que o brasileiro não pode mais assistir passivamente tudo isso que está acontecendo. Sem dizer nada, sem ir às ruas, sem reclamar, sem cobrar do governo uma ação efetiva em favor dos pobres. E agora, para completar, vai acabar o auxílio emergencial. A última parcela é agora, a 7ª parcela. E aí?
Os miseráveis vão viver de Auxílio Brasil, de R$ 400 ano que vem, depois R$ 300? Essa migalha eleitoral que Bolsonaro vai dar para as pessoas? É essa a solução que ele tem para a economia do país? Então, meus amigos, ou a gente, de uma vez por todas, começa a cobrar do governo uma solução para que a gente possa ter políticas revertidas para nós mesmos, ou então a gente vai ver um Brasil cada vez mais pobre, ou paupérrimo, na sarjeta, na miséria, como a gente vem assistindo aí no Ceará, pessoas em carro de lixo procurando osso de carne para sobreviver, para comer, porque não tem o que comer dentro de casa. É uma situação lastimável, deplorável, em que nós chegamos nesse país. Por conta desse governo que aí está, que não está nem aí para a população mais pobre. Pelo contrário, só pensa nos ricos. E eu pergunto, até quando a gente vai assistir isso passivamente? Quer mais informações? Acesse aí portal40graus.com, a informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esquece, você não pode perder!